Salve, salve, meus amigos! Bem-vindos ao podcast do Zé Registra, podcast que nós inauguramos hoje, então eu estou muito feliz. E para a gente começar, a ideia aqui do podcast é falar sobre marcas, falar sobre alguns casos interessantes, trazer pessoas interessantes e com histórias que vocês vão se apaixonar, eu tenho certeza disso. E o nosso primeiro convidado é o ilustre Gustavo Cesarini, meu grande amigo, fundador e sócio administrador do My Cat Café. Não é a primeira, mas é a mais transformadora franquia de cat cafés do Brasil. E eles estão trazendo um conceito novo, que ele vai explicar aqui um pouquinho pra gente, né, Gu? E também vocês têm a escola de cursos para falar um pouquinho sobre isso. Eu vou agora dar o seu espaço necessário, então muito bem-vindo ao podcast do Zé. Valeu, Zé. Poxa, muito obrigado. Já te antecipei ali, né? Lisonjeado aí com o convite. Fiquei muito feliz de estar podendo aí te ajudar a iniciar esse novo projeto, né? Então, meu nome é Gustavo, tenho 34 anos, sou administrador de empresas. Hoje, junto com uma turma bem grande aí, a gente realmente se dedica 24 horas ao My Cat Café, né? Que é uma empresa aí que tem um pouco mais de 2 anos. E fazendo parte desses dois mercados, né? O mercado pet e o mercado de cafés também, que são dois mercados que só crescem aqui no Brasil, inclusive no período de pandemia. Pô, muito massa, cara. Conta um pouquinho pra gente o que te motivou a investir nesse mercado e o que faz o seu olho brilhar quando você fala nesse conceito, né, de agregar o mercado pet também com esse quesito alimentação. O que te fez entender que uma coisa casa com a outra e elas não se conflitam e por aí vai? Pois é, Zé. Eu trabalhei muitos anos, né, no mundo corporativo, então trabalhei em empresas, mas sempre quis empreender, né? Em 2016, 2017 eu fiz uma primeira tentativa, mas deu tudo errado, acabou o dinheiro, né? E foi um aprendizado, né? Então voltei aí para o mercado de trabalho, mas essa chama nunca saiu de mim, né? De empreender e tudo mais. E aí veio a pandemia, aquele momento de muita reflexão para todos nós, né? Sobre o sentido da vida mesmo, de fazer aquilo que nos faz bem, né? De ter um trabalho que realmente fazia sentido. E eu sempre fui um cara assim que nunca fui de gastar muito, sempre guardei muito, né? Questão mais financeira mesmo. E aí para fazer curta a história longa, né? Eu conheci a Aline, que hoje é a minha namorada, e ela me encorajou muito, né? Então faltava ali um pontapé ali para realmente arriscar novamente, porque como eu já tinha tido a primeira experiência, eu não me sentia 100% seguro, né? Então a Aline, minha namorada, dentista, né? Ela realmente foi muito importante aí pra gente tentar, né, esse empreendimento. E aí te respondendo, assim, eu não sabia exatamente o que seria, mas a minha vida inteira eu fui criado com cachorro, com pets, né? Então eu, minha irmã, meus pais, a gente é apaixonado, né, pelos pets. E aí a gente surgiu essa oportunidade, né, de investir nesse mercado. A gente viu alguns que já existiam no Brasil, mas não sabia, né, como que funcionava. Era muito uma visão de cliente e não uma visão de gestão de negócio. Então nós pegamos estrada e fomos conhecer os que já existiam, né? E foi muito louco, assim, cara, porque eu me lembro no primeiro que nós fomos visitar, eu e minha namorada, assim, a gente parecia criança chegando no local. Então rolou uma sinergia, uma energia muito bacana. E antes da gente entrar nesse primeiro que nós fomos visitar, a gente já tinha sentido algo muito diferente, né? Enfim, daí rodamos um pouco, fomos, como eu comentei, visitar os que já existiam. Eu falei, cara, dá para fazer, né? Acho que a ideia aí, que é uma ideia que vem lá de Taiwan, de 1998, e depois foi para o Japão, que é o local onde os cat cafés hoje são muito populares, né? Então, o Japão hoje é uma grande referência no assunto de cat cafés. E isso foi se espalhando pelo mundo, né? Então, Europa, Estados Unidos, Canadá e tal, e chegou ao Brasil. Então, a gente foi entender a gente foi visitar esses que já existiam, e eu, com uma visão mais de negócio, falei, cara, acho que dá para fazer alguma coisa ali, né? Então, eu montei um plano de negócio ali com os cenários, né? Pessimista, otimista, conservador. E falei, cara, dá para fazer, vamos arriscar. E aí pedi demissão do meu trabalho até então. A Aline também abriu mão de tudo ali, né, pra gente realmente cair de cabeça no My Cat Café. E de lá para cá, assim, muita entrega, muito trabalho, né? A nossa vida hoje é isso, e desde, na verdade, antes de inaugurar já era isso. Até me lembro que
nós alugamos o ponto comercial e não tinha nada ainda, só que o boleto vai chegar. Então isso te força, né, cara, a correr atrás e realmente não procrastinar e realmente fazer as coisas acontecerem. Então eu venho da área financeira, administrativa, a Aline é dentista e faltava isso, essa questão que você trouxe na pergunta, né? Poxa, mas e a alimentação? Como é que vai ser? Porque você não é da área, a Aline não é da área e foi onde a gente buscou conhecimento, buscou pessoas que tinham esse conhecimento e a gente contratou ali na ocasião o Carlos Braguin, né? Que é uma pessoa muito renomada em Ribeirão Preto hoje, né? No ramo de alimentação, cafés, cervejas. Sei que ele também ali contribui muito ali, por exemplo, com o Vila Dionísio, enfim. Então, a gente começou a se cercar de pessoas que tinham conhecimento para a gente poder começar, né, e tal. E aí foi muito erro, cara, muita cabeçada ali também, né, a gente errou muito, muita reclamação de cliente, muita coisa que deu errado, né, mas a gente costuma sempre falar assim, poxa, ou a gente acerta ou a gente aprende. E o Maquete Café errou muito desde o seu princípio, mas a gente sempre teve um tempo de reação muito rápido para as coisas, né? Tanto no campo material quanto espiritual também, né? Porque esse é até um dos desafios de empreender hoje no Brasil, acho que no mundo também, mas tem uma questão espiritual que ninguém fala muito, mas que é muito importante, né? Tá sempre ali com as orações em dia, pedindo proteção para seguir firme aí. Uau, cara, eu tô até assim... Muito, muito contente de ter te trazido, porque você tocou nesse ponto espiritual. Às vezes as pessoas negligenciam isso hoje em dia, né? E é um lado que caminha junto conosco, tem que caminhar junto, porque faz total diferença. É o que eu falo, quando você acredita em Deus, nada muda, mas tudo muda na sua vida. Você não precisa ser o cara que está ali martelando os outros, mas você simplesmente vai ter exemplos de vida para mover as pessoas ao seu redor, né? Isso faz muita diferença. Ainda mais no quesito de liderança de pessoas. Poxa, vocês estão com franquias, tanto para o seu franqueado quanto para as pessoas que vão trabalhar com os seus franqueados, né? Isso precisa ser uma constância e as pessoas precisam enxergar esse espírito virtuoso e principalmente entender que espiritualidade caminha junto com o negócio, né? Uma coisa não se separa da outra, não tem como você dissociar. Ô, Gu, você falou numa coisa que o Braguinha é uma unanimidade quando fala no setor, né? Alimentos aqui em Ribeirão, região, eu vou te falar, é um cara muito fera e muito bem nomeado. Todas as vezes que alguém cita o nome dele, eu falo, poxa, ele realmente é unânime quando o quesito é alimentício, o cara manja demais. E como que foi a abordagem para ele abraçar o projeto? Vocês simplesmente chegaram, fizeram uma proposta, vocês tiveram que conversar um pouco? Porque conhecendo um pouquinho da pessoa dele, eu sei que ele gosta de entender melhor, buscar o que vocês querem com aquilo. Então, conta um pouquinho como foi essa conversa, esse bate-papo. Pois Alisa, na minha adolescência eu tive banda, né? Então, eu tocava batera, tive banda, e o baixista dessa minha banda, o Vitor Castilho, que hoje também está no ramo, né? Ali, ele é formado em música, professor de música, mas hoje ele atua ali mais também no ramo de alimentação. E ele fez a ponte com o Carlos Braguin. E você tem razão, de fato a gente fez ali uma série de reuniões iniciais, né? Onde eu ainda estava amadurecendo essa ideia. E a gente fez vários encontros, cara, assim, para explicar a ideia e entender. E de fato, assim, quando eu acho que ele viu que fazia sentido, né? Era uma proposta nova, uma proposta inovadora e tudo mais, e putz, foi muito bacana, assim, e gratificante poder contar com ele. Foi um cara elementar, né, nesse momento, ali de origem mesmo, né, então o Braguin, e eu assim, sinceramente, eu não conhecia, então, depois eu fui buscar informação, falei, poxa, a gente realmente está em boas mãos, né, e ele, cara, assim, só agregou, né, desde os treinamentos, ele falava muito assim para mim, pô, Gu, o céu é o limite, né, para esse tipo de mercado de cat cafés. É uma marca aí que tem tudo para dar certo, né, uma coisa realmente nova. Então ele também me encorajou muito, assim, né, porque de novo, poxa, eu tinha o sonho, eu tinha a vontade, a Aline também, eu tenho até só um parênteses, né, só voltando um pouquinho, mas gostaria de agradecer também ao Douglas Saito, né, que é um grande amigo meu de quando morei em Curitiba e hoje é um sócio investidor, tanto na franqueadora quanto aqui na sede também. Então, assim, a gente realmente se cercou de pessoas boas, né? E, não, assim, eu costumo sempre falar, poxa, poderia dar errado? Poderia, mas também pode dar certo. E a partir do momento que você vai se cercando de pessoas boas, assim, teoricamente, ali as chances de dar certo são bem grandes. Mas o Braguin, poxa, é um cara sensacional e foi chave para o nascimento do Maquete Café.
E então foi o Vitão que te apresentou. Foi ali. o Vitão que me apresentou. E depois o Vitão foi gerente no Maquete Café durante um tempo também. Poxa, aprendi demais com ele. Principalmente na parte de atendimento, encantamento do cliente, né? Ele é um cara maravilhoso, uma figura também que eu gosto Exatamente. bastante. Conheci ele quando eu tinha banda também. Legal, que massa. E depois eu fui reencontrá-lo no Maquete Café. Então, olha como o mundo é pequeno, Exatamente. né, cara? O mundo não é um ovo, é uma ervilha de tão minúsculo. Exatamente. Ô Gu, você falou num ponto legal, que foi o fato da sua namorada ter apoiado o projeto, né? E ter, de fato, deixado tudo pra trás pra acreditar nisso com você. Eu vejo que hoje, quando a gente vai tomar uma decisão, é muito importante que a nossa parceira tenha a ciência disso e que, mesmo que não for para ela entrar junto no projeto, mas só de você ter ela acreditando junto, passa uma segurança para nossa, de fato, empreitada, que eu falo, você consegue se sentir muito mais livre para fazer as coisas acontecerem. E parece que te dá um plus, assim, um combustível, né? Um boost. Tem razão. E como que foi a conversa com ela, quando chegou e falou, olha, amor, tô precisando abrir uma parada aqui, tô pensando nesse conceito. Muito boa pergunta. Eu me lembro como se fosse agora, a gente tava ali no meu apartamento, até então, e eu resolvi me abrir, assim, com ela, com relação a esse sonho. E, cara, assim, a todo momento ela falou assim, não, mas você tem que fazer, você precisa fazer, eu tô contigo nessa, né, você tem que ir pra cima, cara, você tem que tentar. Né, Zé? Então eu concordo com você. E de fato, você falou uma coisa que é muito verdade. Assim, a gente se sente mais leve, né? Não sei explicar exatamente, mas esse é o sentimento, você tem razão. E quando fica assim, cara, é muito mais gostoso, né? Você arriscar, você planejar, você trabalhar, né? E então foi basicamente isso. Ou seja, ela desde do marco menos 10, eu costumo falar, nem do marco 0, né? Ela já estava ali apoiando e hoje, enfim, estamos juntos aí no relacionamento e no negócio também. E depois foi visitar tudo com você, né? Foi Exatamente. Conhecer os conceitos para entender mais sobre o que era aquilo, né? Cara, muito engraçado isso, porque eu costumo falar assim, que se ela não estivesse com a gente nessa jornada, o Maquete Café seria um muro preto com o logo branco e não teria tantos detalhes assim. Então, eu costumo falar assim, que na frente de um grande homem, com certeza sempre tem uma grande mulher. Sim. Eu sei que parece que eu vou misturar um pouco as questões do relacionamento com o trabalho, mas na verdade é tudo a mesma coisa ali quando a gente encontra um propósito, né? Quando você começa a trabalhar por conta de um propósito, cara, não tem dessa de dentro da empresa, fora da empresa, no relacionamento, fora do relacionamento, é tudo a mesma coisa, né? Enfim, então a Aline, assim, ela realmente... todos os detalhes da marca, desde arquitetura até criação de novos produtos, né, inovação, decoração da casa em datas comemorativas, por exemplo, Natal, Dia dos Namorados, Halloween, Páscoa, festa junina. Então tudo isso vem da Aline, né? Então ela realmente é a grande responsável por isso e, sem sombra de dúvidas, assim, ela trouxe o DNA dela para a marca e hoje a gente está muito feliz com isso. Eu acho assim, a Isa também me apoia em todos os projetos e faz muita diferença. Eu gostei quando você falou que as coisas, parece que eu estou misturando um pouco, mas na verdade tudo se casa, né? Tudo converge quando a gente trabalha em prol de um propósito. Na escola da vida a gente aprende o contrário, né? Olha, no trabalho é uma coisa, Exatamente. Na vida pessoal é outra, e cada vez mais a máscara vai caindo, e quando a gente atinge certo nível de experiência, né? A gente vê que, na verdade, quanto mais nós formos nós mesmos em todos os aspectos, melhor. Né? Exatamente. E isso, claro, desde que a gente tenha um propósito comum para buscar e consiga agregar tudo. Porque era muito ruim, cara, quando eu comecei advogando, eu tinha que ser uma pessoa advogando e outra pessoa quando eu tava no meu ciclo de amigos. E aí eu me sentia travado, ou pior, você se sente um personagem no quesito todo. Isso é uma coisa muito ruim, né? Vai te corroendo por dentro. Até o momento em que você consegue finalmente entender como concatenar tudo para as coisas casarem. Sim. E aí a parada vai acontecendo meio que de forma natural. Exatamente. E aqui entra uma coisa que você falou, que é com relação a propósito. Sim. Hoje, se eu for perguntar para você e para sua namorada, para o seu sócio também, qual que seria o propósito do MyCat, assim, para a galera que visita o café, mas também para a galera que quer comprar uma franquia? Qual que você acha que tem que ser o propósito que não pode fugir? Que a pessoa tem que ter aquilo para conseguir ser um franqueado do MyCat ou para conseguir ser um cliente feliz no MyCat? Cara, ótima pergunta também, Zé. Eu vou te responder já a questão do propósito, mas depois eu vou só voltar um pouco, porque acho que antes do propósito também tem uma outra questão muito relevante. Então, o nosso propósito hoje
é levar uns minutinhos de sorriso para as pessoas ao nosso redor. E inclusive pessoas que não são clientes. Então, por exemplo, hoje o formato de loja do Maquete Café é um aquário de vidro, onde a pessoa não precisa necessariamente entrar lá para ter experiência, para consumir alguma coisa, mas ela pode ali da rua mesmo sentir essa energia, né? Então é basicamente isso, é fazer a pessoa sair de lá melhor do que ela entrou. A gente costuma falar assim que o Maquete Café hoje, dentre os objetivos que nós temos, mas é de ser um local de terapia mesmo para as pessoas, né? Até por conta aí de um dos porquês o Maquete Café existe. De fato, por conta aí depois da pandemia, onde o nível de estresse, depressão e ansiedade, uma série de coisas aí, segundo a OMS, se eu não estiver enganado, mas praticamente triplicou, né? Então, poxa, a gente falou assim, cara, a gente tem que ser... Tem um negócio, mas, poxa, ainda falando sobre o propósito, como que a gente gostaria que esse cliente ou que esse aspirante, eu costumo falar muito sobre aspirante, né, que é a pessoa que às vezes nem entrou e tal, mas se sentiu. Então é muito comum as pessoas passarem em frente a lojas e muitas vezes não entra para consumir, mas ela liga o celular, tira uma foto, faz um vídeo, liga para o namorado, para a mãe e fala, olha onde eu tô, meu Deus. Então ali está o nosso propósito. Então eu fico muito feliz assim, em ver isso é muito louco, a gente vê praticamente todos os dias, né? E, enfim, então é um pouco disso, né? E acho que tem que sempre ser um ganha-ganha, tanto com clientes, quanto com os fornecedores, quanto com esses aspirantes aí, no sentido de que, poxa, tem que trazer algo diferente para todo mundo. E só voltando um pouquinho, Zé, eu acho que essa questão do propósito, que é muito importante, e às vezes fica até um pouco clichê, mas não é, quando a gente entende que a questão do propósito, ele não é clichê, mas ele é a energia para você realmente continuar a sua jornada enquanto empreendedor ou CLT, seja lá o que for, fica tudo muito... as coisas começam a fazer sentido. Mas como que a gente chegou nisso? A gente se perguntou antes do propósito, falando um pouquinho sobre identidade. Quem eu sou? O que eu quero? Né? Do que eu quero viver? Com o que eu quero trabalhar? Então, passa um pouco por autoconhecimento, sabe? Poxa, vou falar um pouquinho assim de mim, mas, poxa, estava com a carreira encaminhada, tinha um cargo muito bacana no mundo corporativo, mas não era aquilo, cara, eu não estava feliz né, não é nem questão de gratidão, mas é uma questão de realização mesmo, pessoal, profissional ali. E aí eu comecei a me questionar, a Aline a mesma coisa, tinha os pacientes dela lá e estava tudo funcionando perfeitamente, mas a gente deu um passo atrás e falou assim, cara, e aí, né, o que nós somos, o que a gente quer fazer, com o que a gente quer viver, trabalhar, porque aí tudo fica mais fácil, você vê que essa questão do retorno financeiro é só uma consequência, né? Então a gente entendeu isso e, enfim, acabei misturando um pouco os assuntos, mas eu acho que para chegar nessa questão do propósito a gente se questionou, falou, cara, é isso, a gente está feliz, a gente está curtindo o que a gente está fazendo, né? Ou tá no piloto automático já ali, pô, segunda, sexta, aí sábado e domingo descansa, enfim. Então foi uma reflexão aí pra gente poder chegar no tal do propósito. Cara, é engraçado, parece que que eu te ouvi hoje cedo, eu escutei um podcast hoje que o cara falou exatamente sobre isso. E assim, eu acredito muito que essas coisas se misturam naturalmente. Não adianta a gente querer falar sobre o que a gente quer fazer sem a gente pensar antes quem sou eu, né? E o porquê que eu tô aqui. Depois que a gente encontra o quem eu sou, eu vou encontrar o porquê. Mas necessariamente você precisa retroceder um pouquinho, voltar um pé atrás para se conhecer. E aí você disse, estava com a vida encaminhada. Aí eu vou te perguntar, encaminhada aos olhos de quem? Exatamente. Porque às vezes a gente tem essa, né? Encaminhada aos olhos da minha família, aos olhos dos homens. Porque se for só isso, cara, beleza. Mas como fica o Gustavo na hora que vai deitar e dormir? Ou como fica o Gustavo na hora que chega em casa? Você fica com aquela sensação de vazio. É muito ruim isso. Então a gente precisa se redescobrir. E nunca é tarde pra isso, né, Gu? O que você acha sobre a galera que às vezes está se sentindo um pouco perdida ou sem foco? Como que eu faço? Quais são as dicas práticas para se redescobrir igual você fez? Pô, muito legal. Tem razão. Aos olhos de quem, né? Então, até quando a gente resolveu abrir mão de tudo, é natural que a família, amigos, às vezes questionem, né? Poxa, mas por que você vai fazer isso? Mas eu entendo pelo lado bom, é porque gosta da gente, se preocupa com a gente e às vezes fala, nossa, vai entrar num quarto escuro, sendo que aqui a luz já está acesa, né? E a família se confunde com a ansiedade do Divertidamente. Você assistiu o 2? Exatamente. Porque a ansiedade, na realidade, ela tem o pretexto de te proteger. Então, eles querem, às vezes, evitar que você sofra algum mal, porque eles gostam de você, genuinamente de você. Só que, se a gente deixar a interferência ser muito alta, de repente a gente não vive. A gente vive a vida dos outros, né? Exatamente. E a respeito de
de problemas, né? A gente falou sobre a pandemia, que foi um dos porquês que despertou o start de vocês começarem a pensar no modelo do MyCat. Muita gente falava que a pandemia ia trazer o melhor do ser humano, mas a gente viu foi os problemas emergirem. E tudo que parecia caótico foi ficando ainda mais caótico num determinado período. E só depois, na verdade, agora que a gente está começando a ver soluções para aquela época e para esses últimos anos, né? Que é o efeito catastrófico que teve. E ainda sobre essa questão problemática, como que vocês lidaram com pós-pandemia, num cenário em que o modelo de vocês consiste em reunir pessoas? Fala um pouquinho disso. Cara, pois é, ótima pergunta. Até vou dar uma viajada aqui, mas só para casar os assuntos, né? Por exemplo, hoje um dos canais de venda do MyCat Café é o iFood. Mas quando a gente olha para números, para dados, ele é muito pouco representativo, porque o MyCat Café é a experiência em loja, né? É desde você chegar na loja, ver a arquitetura, ver o detalhe da colher, o detalhe da xícara, interagir com os gatos e tudo mais. Então, sinceramente, não pensei muito sobre isso, Zé, mas, assim, de fato, o MyCat Café é a experiência em loja. Mas acho que é bacana, assim, essa provocação até pra gente pensar mais nisso, de repente, num outro cenário ruim e, poxa, vai precisar fechar e tudo mais, e aí, como fazer? Sim. E foi onde a gente começou a pensar em outras verticais, como, por exemplo, o próprio curso, né, que é um curso online hoje que a gente ensina o empreendedor a abrir um cat café do zero, que é uma coisa que nós não tivemos, foi uma coisa que, tipo assim, faz a mala, entra no busão e vamos viajar, vamos conhecer. E hoje tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente está compartilhando, a gente monetiza isso, né, através da venda de cursos, mas muito, muito relevante para quem tem voltando até na sua outra pergunta, para quem tem essa vontade de empreender e não sabe nem por onde começar. E o curso passa desde a abertura do CNPJ, código KNAI, até quais produtos vender lá na frente. Que massa, é realmente uma escola de MyCat, então. Exatamente, é uma escola ali onde a gente ensina, né, obviamente que o empreendedorismo ele é muito mais profundo do que isso, mas eu falo isso porque talvez se eu e a Aline tivéssemos tido essa oportunidade lá no marco -10, talvez a gente tivesse errado menos, né? Talvez a gente tivesse tracionado mais rápido, talvez a gente não tivesse perdido realmente alguns clientes, né? Sim. Então a gente não tinha informação, não tinha o conhecimento e tudo mais. Então, acho que é um pouco disso, né? E também, assim, a questão de produtos, né? Então, xícara, caneca, coisas assim, produtos que a gente consegue vender através do site, do e-commerce, também fazer chegar nas pessoas. Mas, de fato, assim, o que é preponderante na marca hoje? É a experiência em loja, né? O cliente estar lá e sentir aquilo que eu falei no início de realmente sair melhor do que entrou. E é desafiador, né? Porque não é toda hora que a gente consegue mudar ou ainda resplandecer alguma coisa que o cara tá esperando chegar lá e encontrar. Aí vem a questão das decorações festivas, que eu achei super legal. Depois, se a gente conseguir exibir uma foto aqui da parte decorativa, foi muito bacana. O dia que eu fui lá no Natal e vi a parada toda enfeitada, eu falei, isso aqui, show. Eles sabem o que eles estão fazendo, né? Eles sabem o que eles querem causar na galera, né? Porque assim, surreal, velho. Você vê um bichinho com roupa de Papai Noel, você vê o café todo decorado, é muito legal. Exatamente. E sobre a questão de escolhas, eu acho que o MyCat hoje é uma referência, né? Quando a gente olha o cenário Ribeirão, nessa questão de trazer experiências agregadas ao setor alimentício. Mas quando foi para vocês escolherem onde abrir, como que funcionou a escolha do primeiro ponto? Vamos lá. Ótimo. Cara, foi Deus. Hoje, com a franqueadora, a gente, até porque assim, só voltando um pouquinho, a gente era ignorante no mercado, não tínhamos informação. Primeiro porque é uma coisa nova no Brasil, né? Então não tinha onde buscar informação. E a gente foi realmente aprendendo aí com os erros. Mas te respondendo, Zé, nós saímos em Ribeirão para procurar ponto comercial, mas existe um estudo que é chamado de estudo de geomarketing. E esse estudo, ele, em outras palavras, ele vai te mostrar uma zona de calor na cidade onde ficaria mais interessante você abrir a sua loja com base numa primeira premissa que é o público-alvo, né? Quem que é o público-alvo do MyCat Café? Onde que esse público está? Mas confesso para você que a nossa sede, a nossa abertura foi no escuro, a gente nem sabia de estudo de geomarketing. E posteriormente nós fizemos esse estudo de geomarketing e por coincidência deu certo. Na região bateu. Olha que louco, cara. Por isso que era para ser mesmo.
E aí, a partir da franqueadora, né, depois posso até contar um pouquinho como tudo isso começou, mas agora, assim, para abrir as franquias, aí então o primeiro passo é ali o estudo de geomarketing, né? Porque às vezes você mora na cidade, acha que ali é o melhor lugar, e às vezes no bairro ao lado, 2 ruas para trás é melhor. Então, os dados, novamente, vêm para ajudar a escolher qual que é o melhor ponto comercial. Mas o nosso foi no susto mesmo e enfim, bom. Acabou dando certo. E que legal que bateu, né? Acabou que o santo casou ali. Mas é o que eu falo, se às vezes as pessoas acharem que isso é só para empresas que já são franqueadoras, na verdade o geomarketing ele serve para aquele que está querendo abrir a primeira unidade também, que está pensando de repente em abrir um negócio, mas fala, será que aqui é o lugar certo? Será que eu vou apostar num ponto ou numa zona da cidade que vai ser aonde meu público está direcionado? É muito importante entender isso, né? E as pessoas às vezes menosprezam o poder disso. Ah, não, eu vou no achismo porque o meu feeling está dizendo que é lá. Às vezes dá certo, como foi o seu caso, como foi o meu caso também. Mas quantos casos a gente não conhece que deu errado, né? Que deram errado por conta disso, da pessoa não se atentar a quem compra de mim primeiro para depois eu estar onde a pessoa está. Exatamente. Isso vale também até para network, né, Gu? Hoje, quando a gente quer fazer networking de qualidade, você tem que saber o comportamento da pessoa que você quer agradar e que você quer estar perto, você tem que saber os hábitos, e acaba que se a gente está convergente, se uma coisa casa com a outra, se eu sei que você gosta de beach tênis e eu jogo beach tênis também, a chance da gente se encontrar e fazer negócio é muito maior. Sim. Isso às vezes as pessoas negligenciam um pouco. Como que foi a formação da sua rede de parceiros aí, agregados ao MyCat, que te fizeram escalar também? Cara, inicialmente, assim, tínhamos um plano, tínhamos um sonho, depois o plano, e a gente começou inicialmente a apresentar esse plano para aqueles amigos mais próximos, até citando o Douglas aqui, né, que hoje é o sócio, que acreditou com a gente aí no Marco -10, mas eu morei em Curitiba, né, por quase 2 anos, e o Douglas, conheci ele em Ribeirão Preto, e ele está em Curitiba há mais de 10 anos, e quando eu morei lá, a gente conversava muito sobre, cara, vamos abrir uma franquia? Então a gente pesquisava juntos na internet, né? Poxa, vamos dar uma olhada nisso, dar uma olhada naquilo. E anos depois, olha que louco, eu voltei para Ribeirão Preto, porque eu estava ainda na empresa, mas de home office, então voltei para cá. Ele segue lá, inclusive tem um abração aí pro Douglas, que é o conhecido Japa, né? Teve filhinho agora, o Arthur, então mandar um abração para ele. E tempos depois, depois com um plano de negócios em mãos, eu apresentei para ele. Ele achou bacana, se interessou, né? E dali dos top 3, 4 network, ou relacionamentos mais próximos que eu tinha, o Douglas foi o único ali que acreditou, que topou, acreditou na visão, acreditou na estratégia. Então, assim, uma gratidão máxima ali a ele, né? Mesmo que a gente tivesse uma rede ali de pessoas mais próximas, mas é o que você falou um pouco antes, você vai sentindo, poxa, onde que vai dar o fit aqui? Será que é mais essa pessoa? Será que é aquela? E a gente seleciona esses 3, 4, né? E é um misto de sexto sentido com, sei lá, parece que as coisas vão se casando naturalmente, assim. E eu vou te falar um negócio, qual foi o empreendedor que nunca olhou o preço de uma franquia do McDonald's, do Boticário ou da Cacau Show, né? Então, acho que todo mundo já deu dessa. Deixa eu ver quanto custa um McDonald's, quanto custa para abrir uma Cacau Show. Exatamente. Porque a gente sabe que são franquias altamente rentáveis e que são marcas de posicionamento muito bem estruturado e que tiveram uma trajetória de construção de décadas, né? E são respeitadas por isso. Mas não é fácil chegar nesse patamar. Mas ao mesmo tempo, os nossos olhos ali, quando você e o Douglas se reuniram as primeiras vezes, eu tenho certeza que vocês falaram, vamos abrir uma franquia do quê? Vamos ver o McDonald's? Eu duvido que isso aí não a gente olhou tudo, cara. Olhou tudo, porque, de fato, são marcas referências. E aí, quando se fala no cenário de franquias, ainda mais hoje que a gente tem vários franqueadores monstros no Brasil, né? Semenzato, Apolinário, por aí vai. A gente tem nome para falar até amanhã, se deixar. Cara, com relação à escolha de sócio. Sim. Né? Eu acredito que hoje é um dos fatores mais determinantes para uma empresa dar certo. É a escolha de quem você vai adotar para ser seu sócio. Porque uma sociedade, ela é muito similar a um casamento. Só que, normalmente, o divórcio de uma sociedade agrega muito mais grana e muito mais dor de cabeça, às vezes, do que o divórcio de um casamento. Então, como que foi a escolha do sócio com relação à posição que ele ocupar, com relação a cadeiras dentro da empresa, com relação a eu vou cuidar disso, você vai cuidar daquilo. E a gente tem um mecanismo de todo mundo ter transparência um com o outro, né? Porque eu vou citar de exemplo a minha sociedade com o Otávio. Inclusive também vou aproveitar o gancho para mandar um abração para o meu sócio Otávio, que é meu sócio na Zé Registra e também no escritório de advisor, que é a BTB Solutions. Então,
Quando a gente começou, a nossa sociedade é um pouco atípica a história, que a gente virou sócio sem ser amigo. E a gente virou amigo depois, por ocasião de tempo mesmo. Porque eu fazia parte de uma comissão de estudos da OAB, aí um belo dia ele foi lá, mandou mensagem perguntando se alguém queria dividir sala. Só que ele mandou uma mensagem: eu não quero só dividir sala, estou procurando um sócio. Na hora eu gostei da palavra, falei, cara, quero ser sócio de alguém também. Gostei do jeito que ele se posicionou. Marcamos um café, ficamos ali trocando ideia mais ou menos umas 4 horas. Ele chegou atrasado no dia, então nada mudou, inclusive, tá, com relação ao horário. Mas assim, foi muito massa, porque a gente só alinhou a premissa do que a gente ia fazer. Show. Mas a gente não conversou sobre quem era o Otávio, quem era o Zé. Isso foram conversas posteriores. Então primeiro a gente virou sócio, depois a gente virou amigo. Uma coisa muito louca, né? Muito e legal. Vocês eram amigos já. Então Já. traz um pouquinho aí como que é o inverso. Cara, pois é, foi... assim, primeiro ponto, tinha essa questão geográfica, né? Ele estava em Curitiba, eu em Ribeirão, então foi tudo no online mesmo. Tudo no online, cara, tudo no online. Desde a apresentação do plano de negócio até as primeiras reuniões. E eu aprendi uma vez assim, né? Que na sociedade a primeira coisa que você já tem que combinar é e se der errado, o que vai acontecer, como é que vai ser. Mas assim, cara, sendo bem transparente, graças a Deus isso nunca passou pela minha cabeça, tendo aqui o Douglas, né, no Maquete Café como sócio. Pelo contrário, é um cara assim que tem uma energia muito bacana, né? Toda vez que manda mensagem, que a gente se troca ideia, é para agregar, é para somar, né? E fora isso, cara, é reporte mensal, né? Então faço um fechamento, mando aí para ele todos os meses. As primeiras, como era o começo de tudo, o avião não tinha decolado ainda, então era reunião mesmo, né, online ali para tirar as dúvidas, mas depois naturalmente vai entendendo como que o negócio funciona e você faz o reporte só dos números ali para entender se foi um mês legal, se não foi. E só trazendo, Zé, um pouquinho mais para frente, já na franqueadora, que é uma outra empresa, um outro CNPJ e tal, a gente tem outros sócios, né, então hoje tem ali a minha irmã, né, junto com o meu cunhado e o meu pai. Também faz parte hoje do quadro aí da parte de franquias, né? Junto comigo e com o Douglas também. Então, eu sei que às vezes as pessoas podem pensar, poxa, mas tá trazendo a família, trabalho. E, cara, eu não concordo muito com isso, porque acho que pelo contrário, assim, são pessoas que, se alguma coisa der errado, eu entendo que eu possa, e o contrário também é válido, mas assim, se ancorar, se ajudar, né, para poder realmente buscar o que é o melhor para a empresa. Em resumo, eu acabo ficando mais à frente ali da administração mesmo, das tomadas de decisões, né, da parte da empresa, mas assim, sem eles aí com relação a terem acreditado, estarem acreditando, principalmente aí na parte de investimentos mesmo, né, então provavelmente eu não estaria aqui agora trocando essa ideia com você. Então, gratidão máxima a todo mundo aí, né, e é isso. Assim, sensacional o modo como as coisas aconteceram. E família, às vezes as pessoas têm também outro estigma de que sociedade em família não funciona. Empresas familiares, a gente tem casos bons e casos ruins, como tudo na vida, né? Claro que tudo vai depender do alinhamento, igual tenho certeza que vocês tiveram uma conversa muito franca, vocês tiveram que chegar num consenso ali de falar, olha gente, quando acontecer determinada situação, nós temos que nos comunicar e nos portar com relação à empresa, assim, assado. Porque senão não adianta. Mas assim, eu conheci sua família lá no MyCat, uma galera sensacional, todo mundo Valeu, super alto astral, super com brilho nos olhos que você tem também na hora de falar do MyCat, então isso é muito importante, porque entenderam a cultura que vocês queriam construir e adentraram o sistema de governança também, né? Total, cara. Porque é isso, cara, não tem problema ser família, desde que eles se coloquem numa posição de governança também e olha, minha postura de sócio é diferente da minha postura de pai. A minha postura de sócio é diferente da minha postura de filho. E as coisas vão casando, né? E agora vamos fazer uma dinâmica aqui, cara, com você. Vamos lá. Tá na hora da gente entrar nas polêmicas. Aí, ó, não é combinado não, hein, que eu não tô nem sabendo. Não Vamos nessa. Vamos lá. Eu quero que você fale de bate-pronto, assim, e se puder desenvolver um pouquinho também sobre 3 marcas que você admira e o porquê você admira elas. Cara, primeiro o Mercado Livre, na minha humilde opinião, até enquanto administrador hoje, talvez seja a principal empresa aí, acho que do Brasil e da América Latina, né? O que chama a atenção, essa disputa no varejo hoje, acho que a competição do varejo é por quem entrega mais rápido.
E acho que o Mercado Livre ele se destaca tanto na entrega quanto na questão da devolução, né? Que é aquela pedra no sapato, fala, putz, veio errado, né? Deu na trave. Então acho que assim, o Mercado Livre se destaca e inclusive tenho amigos lá, grandes amigos que trabalham lá, mas sou um grande fã aí do Mercado Livre. Segunda empresa, posso citar também o Boticário, trabalhei ali há alguns anos. Então sei como é que funcionam os bastidores ali, né? Por trás das cortinas. Mas é uma empresa que também está nessa disputa do varejo, porque entrega mais rápido, mas com certeza com muita qualidade. Pude conhecer o fundador e toda a questão dessa questão de empresa familiar também. É uma empresa que, inclusive, pelo tamanho que não tem capital aberto em bolsa, não tem, até onde eu sei, nem pretensão de fazer isso no curto prazo, mas também, né, enfim, excelentes produtos. O Maquete Café não posso citar, né? Tem que ser outra aí. Tem que ser outra, senão... Cara, e agora, hein? Poxa, deixa eu pensar aqui. Quando você vai pensando, vou fazer um comentário sobre as Vai marcas lá. que você escolheu. Mercado Livre, cara, eu acho que é uma das empresas hoje que são mais admiráveis, né? Vi uma palestra recente de um pessoal de lá que eles falaram essa questão da devolução. Que você falou, é um ramo que ninguém quer resolver, sempre é um problema recorrente no varejo. E eles falaram assim, ó, ninguém quer resolver, então eu cuido. Pra resolver essa parada da devolução. E eles cuidam muito bem. Perfeito. Tem um fluxograma de resolução desses problemas que, cara, não tem ninguém que faz melhor hoje. É nítido. Perfeito. Você tem até a loja de tudo, que a gente sabe quem é, a Amazon, não consegue às vezes ter o mesmo suporte que o Mercado Livre, né? Então, assim, realmente, e é da América do Sul também, então temos que enaltecer nosso lado, né? Cara, desculpa te interromper, Zé, só que eu queria fazer um parênteses, que você falou uma coisa muito importante. E eu não sabia disso, tá? Dessa informação. Uhum. Mas eu concordo 120%, que é essa questão de querer resolver, botar a mão onde ninguém quer passar longe. Cara, a oportunidade está exatamente ali. Exatamente ali. Então, poxa, não vou mexer com isso e tudo mais. Então, até falando um pouquinho da minha carreira no mundo corporativo, graças a Deus, assim, há muito trabalho, as coisas foram acontecendo muito rápido com relação à idade que eu tinha ali no mundo corporativo, mas a resposta é exatamente isso, cara. A gente focava em resolver problemas onde ninguém queria, né, enfim, se arriscar. Então, acho que eu falo muito isso no Maquete Café. A oportunidade ela é dada todos os dias, né? E acho que você entendendo isso, acho que você consegue dar agregar mais valor e de repente dar um salto aí de carreira que às vezes a pessoa fica na zona de conforto, fica passando e a hora que vê já passou 1, 2 anos e não avançou. Então, poxa, muito legal. Adorei teu argumento, porque hoje o pessoal foca muito em alta performance, principalmente quando a gente vê grandes líderes, né, como Joel J, Caio Carneiro, eles falam performance, tem que entregar resultado, bicho. E eu concordo, o resultado ele tem que vir. Mas você tem que ser um resolvedor de problemas para gerar resultado. Se o pessoal foge de problema, e a gente sabe que tem uma geração aí que está correndo bastante, que precisa acordar e ter o start de, vamos resolver isso aqui é uma dor, isso aqui ninguém está querendo pôr a mão, vamos pôr a mão para ver como que a gente faz para construir uma solução, as coisas não vão mudar. E aí a gente vai vir depois uma geração de pessoas fracas. Não é isso que a gente quer para o mundo. A gente quer que o mundo se fortaleça, né, enquanto sociedade, e não fique discutindo coisas banais assim. Exatamente, concordo. Bom, com relação ao Boticário, surreal, eu também acho que é uma empresa muito admirável. Não sabia que a estrutura era familiar, gostei de saber disso. E é uma marca referência. Hoje todo mundo que passa no Boticário para olhar alguma coisa e sempre leva alguma coisa. A Isadora, meu Deus do céu, é difícil, é louco o negócio ali. Tem uma capilaridade no país também que tem em todo lugar, né, cara? Tem. De norte a sul também. E, por exemplo, eu sou de Brodowski, uma cidade pequena. Eu lembro que quando abriu a franquia do Boticário lá, cara, foi uma festa. A gente falou, que legal, uma marca grande vindo pra cidade, muito, muito brabo. Legal. E a terceira, você pensou aí? Cara, pois é. Olha, sinceramente difícil, mas talvez alguma voltada à inteligência artificial, porque eu não sou um grande conhecedor de verdade, mas eu acho que é uma questão extremamente disruptiva aí, né, que acho que todo mundo deve trazer para o seu modelo de negócio para pensar em alguma questão. Não sei, aí a OpenAI ou alguma nesse sentido, mas até trazendo para a realidade do Maquete Café, como que a gente enxerga isso, né? Eu sou um cara que vem da área de processos, né? De mapear processo, reduzir desperdício, então eu estou sempre olhando essa questão de, poxa, como que eu consigo fazer mais rápido, como que eu consigo fazer de um jeito mais inteligente, né? E sobre essa questão, assim, dessas profissões do futuro que deixarão de existir e outras que nascerão,
Inclusive, acho que essa parte de processos, ela meio que vai cair por terra justamente pela inteligência artificial, que através ali da análise ali do deslocamento do funcionário dentro da empresa. Poxa, o cara, para pegar o café moído, ele fez 4 movimentos. Será que se ele fizesse só 2 não é melhor? Então, exemplo, poxa, será que não faz sentido eu ter uma bancada quente, uma bancada fria, onde na fria fica o milkshake e as coisas geladas, e na quente fica o café, o chá, enfim, coisas nesse sentido, que a gente vê muito ali no filme do McDonald's, né? Me esqueci o nome agora. Fome de Poder. Fome de Poder, que, né, a gente nem falava de OpenAI nem nada nesse sentido, mas é aquele exercício mesmo, sabe? De realmente trazer uma maior produtividade, né? Melhoria contínua de processos. Total, 100%. Então, posso falar assim, com toda a humildade do mundo, assim, mas melhoria contínua em tudo que eu ponho a mão, ela vai sempre existir, né? Então, eu costumo até falar muito assim, poxa, em toda reclamação de cliente, mesmo que, poxa, nossa, não tem nada a ver, mas no fundo tem. Pelo menos 1% ali você tem que considerar e tem que trazer para esse espírito de melhoria contínua, né? Então, acredito assim, de novo, não sou ainda um grande conhecedor dessa questão de inteligência artificial, mas vejo muito pelo lado positivo, sim, sabe? De forçar a gente a continuar aprendendo, se desenvolvendo, né? Para não perder lugar ali para esse tipo de tecnologia, mas acho que, cara, é o caminho, não tem como você evitar isso. Então, poxa, como que eu trago isso para minha realidade, né? E surfo essa onda. Muito bom. OpenAI, sem dúvida, uma das maiores hoje em dia, né? Gigantes. E acredito que o ChatGPT mesmo foi um divisor de águas para a humanidade, ainda está sendo muito pouco explorado. Não sei se você já teve a oportunidade de usar a versão paga dele, mas assim, as coisas que nós somos capazes de fazer com aquilo são surreais. Então você ganha um consultor de negócios, você ganha um amigo, um conselheiro, você ganha um dicionário, você ganha um cara que vai fazer as copies dos seus posts. É muito bom, é muito bacana e representa uma versatilidade impressionante, que eu acredito que vai levar alguns anos ainda para a curva de aprendizagem do ser humano conseguir desenvolver a plenitude das funcionalidades do ChatGPT. Mas muito bom que a gente já tem isso ao nosso alcance, né? E, com relação a marcas, vamos voltar a falar de marcas. Vamos nessa. O MyCat Café, vou fazer um parênteses aqui, é uma marca registrada nossa, Zé Registro, tivemos a honra de cuidar do registro de vocês desde o começo. Agradecer novamente a confiança que vocês tiveram durante todo o procedimento. E quero que você fale um pouquinho sobre o que você sentiu quando você teve a decisão de que sua marca tinha sido registrada, que tinha dado tudo certo, e qual que era a sua sensação antes disso acontecer, né? Se você ficou tenso, se você ficou apreensivo, se tinha investidor na sua orelha falando, e aí, meu irmão, tá saindo, não tá? Zé, assim, de novo, assim, era uma questão que eu era muito ignorante, realmente, eu não tinha esse conhecimento mesmo, eu sabia bem pouco, mas quando você cruzou o nosso caminho ali e trouxe, né, como eu sempre falo, acendeu a luz do quarto escuro ali da minha ignorância com relação à importância, né, do registro. A gente até passou por uma situação aí recentemente, né, que você me passou, então foi graças a esse registro que a gente aí, graças a Deus, pôde dormir tranquilo, como você falou, né. Então, assim, cara, é uma questão de... Até acabei registrando aqui na pele também. Era uma promessa aí que a gente tinha depois de vender a primeira franquia. Mas acho que, inclusive, quando esse caminho de franquear surgiu na nossa cabeça, assim, eu acho que o registro da marca, ou seja, lá no momento inicial, ele te facilita e até te encoraja mais. Fala, não, cara, beleza. Estou protegido, posso fazer o meu trabalho aqui e dormir tranquilo. Não terei sustos durante a escalabilidade. E assim, né? Foi uma coisa que nós conversamos desde o início, quando você me apresentou que o plano era franquear, foi o fato de você já proteger nas classes corretas, não deixar nada desamparado ali, porque pontas soltas nessa hora de crescer, cara, é a hora que você não quer dor de cabeça desse nível, você quer dor de cabeça boa. Não ser surpreendido com o fato de, puxa, vou precisar fazer um rebranding, vou precisar mudar toda a identidade visual, toda a cara dos produtos, todas as fachadas de loja. Imagina a dor de cabeça, não só financeira, mas de espírito mesmo, né? Que isso ia causar. Então, muito bom você ter investido nisso. Fizemos um parênteses para falar do registro de vocês. Legal. Agora, 3 marcas que você não recomenda. E agora, hein? Valendo. Essa é a hora do falar mal lá? É a hora do falar mal. Nossa. Cara, e agora? Alguma de celular aí, que fica ligando toda hora? Sei lá. Vivo, claro, não sei. Alguma dessas aí. Algumas outras aí que
sem querer misturar muitos assuntos aí, mas que se envolveram em questões aí de corrupção no passado, né? Também não sou favorável a isso daí, acho... Eu parei de comer churrasco em alguns momentos. Então, sei lá, talvez essas aí que me vem à cabeça agora. Você falou duas, então. Então vou citar, sei lá, Odebrecht, talvez? Tá bom. Pode Beleza. ser? Pode ser. Tá bom. Construtora, né? Isso. Beleza. Construtora. Tá se saindo bem, fica tranquilo. Rolou um eufemismo aí pra tentar minimizar, mas... Não. Enfim, foi... Não tem foi perigo natural. não, fica tranquilo. Aqui a gente tá pra realmente falar o que tiver que ser dito, sem rodeio. Fechou. Beleza? Gu, com relação agora à sua infância, eu quero que você revisite o Gustavo criança. Se você pudesse encontrar aquele molequinho da hora, tal, o que você falaria pra ele? E qual seria o exercício pra fazer ele se apaixonar pela sua marca? Pô, cara, ninguém nunca me perguntou essa, hein? Me emocionei aqui. Sei lá, Zé, eu acho que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, né? Mas quando a gente entra na escola e começa a estudar e fazer as nossas coisas, a gente fica preso numa coisa meio que pré-determinada, num sistema pré-determinado, né? Pô, você tem que começar assim, passar por ali, você fica preso, literalmente preso, e eu não sei te explicar, mas desde criança eu sempre tive essa vontade de empreender, né? O meu pai ali, que é representante comercial, então às vezes eu me lembro, cara, eu era pequeno, eu ficava até imitando os pedidos que ele tirava, assim, sabe? Pô, vendeu tantas coisas e tudo mais. Pegava o caderninho. Pegava o caderninho, exatamente. Então, cara, o que eu diria pro Gustavo é o seguinte, não se prenda, cara, no que as pessoas te dizem que é pra você fazer. Não se prenda no que já tá ali pré-determinado, ali naquela bolha, sacou? Se você tem vontade de empreender, de aprender coisas novas, né, de invés de ir pro lado A e pro lado B, se você entender que é melhor pra você, no sentido de desenvolvimento mesmo, não de coisa errada, né, no sentido de se desenvolver, cara, faça isso, né, que é uma coisa que eu com certeza, ali pros meus filhos, né, futuramente, é uma coisa que eu vou defender muito. Eu tive essa virada de chaves num livro chamado Mais Esperto que o Diabo. É um livro... Napoleon Hill, é um livro sensacional, que eu deveria... Aí fica a dica, né? Quem não leu, leia, que é um livro que tem um nome polêmico, né? Mais Esperto que o Diabo, mas é um livro que a todo momento ele só fala de Deus, né? Então ali eu entendi muita coisa, cara, sobre essa questão de você realmente não ser alienado, não seguir o efeito manada, não fazer só o que todo mundo quer que você faça ou que alguém te disse. Mas, cara, seguir a tua intuição, que é isso aqui, ó. Seguir a sua intuição. Intuição acho que não tem nem como definir muito, é uma mistura de uma série de coisas, né? De fracassos, de sucesso, de espiritualidade, é um mix, é um combo ali que a gente precisa respeitar, essa intuição nossa. E durante muito tempo eu negligenciei, por ignorância mesmo, né? Por não ter tido acesso a esse tipo de informação, de que eu tinha liberdade de fazer o que eu queria fazer, né? De uma forma mais que fizesse sentido para mim, né? Então hoje eu vivo o Maquete Café 24 horas por dia porque faz sentido, né? Ou seja, eu rompi essa questão, essa bolha aí, através de várias pessoas que estão junto comigo, né? Não estou sozinho. Mas hoje eu consigo dizer pra você, cara, assim, que independente de resultados, mas que eu sou muito feliz. Então eu daria esse conselho aí pro Gustavo criança. Uau, sensacional, cara, mandou bem. Acho que o garoto Gustavo ficaria muito feliz de ouvir tudo isso. E com relação ao que você disse, que quando nós crescemos e nos desenvolvemos, às vezes é muito fácil a gente se encaixar naquele padrãozinho, quase como um robozinho que entra na esteira e fica ali, né? Exatamente. Igual o Charlie Chaplin naquele filme Tempos Modernos, que ele fica replicando parafuso. Nasceu para apertar parafuso, vai morrer apertando parafuso. E me lembra também da música do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, né? Que às vezes a gente fica só mais um tijolo na parede ali, sem entender o porquê que a gente tá naquela posição. E como é importante você receber esses tipos de conselhos, né? E às vezes como criança a gente não recebe porque, as pessoas estão tentando nos proteger, ou porque, a galera simplesmente não se importa mesmo. E eu não falo nem dos nossos pais, falo do mundo, né? Então é bem complexa essa situação. Com relação a seguir tua intuição, né?
é fundamental hoje que as pessoas aprendam cada vez mais que às vezes o nosso sexto sentido vale mais do que um conselho. Então, eu já tive algumas separações societárias. Eu e o Otávio somos os sócios desde o início. Então, a única coisa que não mudou no quadro societário fomos nós dois. Então a gente fala, nego, velho, então agora até o fim, tamo junto aí. Mas, por um lado, eu sempre disse isso pra ele. E hoje a gente tem muito isso determinado, né? Nós temos outros sócios também. Mas eu sempre falei, ó, cara, quando meu feeling não apitar agora pra um sócio, eu não vou aceitar como sócio, ponto final. E eu sempre tive isso nos outros e não falei, cara. Então olha como é importante você seguir sua intuição, né? Porque na hora que acontecia as coisas ruins, né? Que a gente precisou separar a sociedade e tal, eu falava, mas cara, eu já sabia, tinha alguma coisa que não batia ali, eu devia ter seguido meu pensamento, né? Então é muito importante que a gente siga a nossa intuição também pra perseguir nossos sonhos, pra buscar aquilo que a gente quer construir, pra entender que existe um momento certo pra tudo, mas que também a gente não precisa tomar uma decisão que seja definitiva na nossa vida. Exatamente. Né? E agora, comenta uma situação engraçada aí que aconteceu na sua jornada. Pode ser relacionada ao MyCat ou não relacionada ao MyCat. Eu queria que você contasse uma situação engraçada. Caramba, você quer me complicar, hein, Zé? Tem uma massa que é legal contar. O MyCat Café hoje tem um mascote, que a gente batizou ele de Galileu. A gente fez uma votação, etc. Galileu, porque nós estamos na rua Galileu Galilei, em Ribeirão Preto. E não sei se o pessoal sabe aí, mas quem faz o Galileu sou eu. Então, geralmente, as pessoas não pensam isso. Poxa, contratou alguém. Eu não sabia. E tem alguém lá que tá fazendo. E, cara, é muito massa, porque você observa e escuta coisas que eu, de repente, como Gustavo, talvez não escutaria, né? Seja momentos legais, ou seja, alguns feedbacks de coisas que tem que melhorar. Inclusive, até pessoas já falavam assim, teu chefe é um sacana, te deixar aqui embaixo do sol, no puta calor desse daí. Na verdade, sou eu que tô lá. É você mesmo. Então, assim, é muito legal, cara. Até fica a dica aí pra quem tá empreendendo, de, assim, cara, se permitir é uma experiência, cara. Você vestir a fantasia, chegar na loja, entrar na loja, tirar foto, conversar, ficar lá na rua, puxar cliente pra dentro. Agora, em Cascavel, que nós inauguramos a primeira franquia, tive esse exercício também, e é muito bacana, assim, porque é isso, você cria ouvidos ali, vamos assim dizer, e para escutar coisas e feedbacks de coisas que, se eu tivesse da forma com que estou, talvez não vivenciaria ali, né? Galileu, agora eu sei quem é. Sempre fiquei na dúvida. Segredo, põe o corta aí. Eu não fazia, esse aí vai pra corte, hein? Eu não fazia ideia, cara, que era você. Sim. Que da hora. Sim. E muito bons os conteúdos, viu? E muito louco isso. Às vezes na produção de conteúdo, a gente se desafia o tempo inteiro e o pessoal pergunta, né? Mas você não tem vergonha de fazer os negócios lá? Tem conteúdo meu de peruca, tem conteúdo meu na praça. Eu vi lá, exatamente. E eu falo, cara, isso. É alma e coração, então vamos de alma e coração. E assim... A gente se diverte fazendo, não é E vou ser sincero com você, cara, eu não procuro ligar muito pra crítica relacionada a isso, não. Tem gente que critica, eu simplesmente falo, olha, vamos olhar, é uma crítica construtiva? Beleza, vou pensar em o que eu posso melhorar. Sim. Mas é uma crítica que não vai agregar em nada, eu simplesmente eu cago pra pessoa, de verdade. Segue a vida. Você já aconteceu de alguém comentar alguma coisa mais no sentido destrutivo ali, de tentar... Cara, já. Falar que era abuso aos animais, sei lá, alguma parada assim? Já. Posso até estender pra rede aí, né, de franquias, que a gente acabou de inaugurar a loja lá, e cara, só um parênteses, é muito louco quando você vai pro mundo de franquias, que você dá uma girada de chave que você fala assim, poxa, cara, são os mesmos medos, as mesmas dores, as mesmas inseguranças, os mesmos feedbacks dos primeiros clientes. Sim. Assim, talvez eu esteja exagerando um pouco de ser exatamente igual, mas é muito similar, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque tem, cara, principalmente em período de inauguração, os clientes que vão só pra alfinetar ali, que nada tá bom. Exemplo, o gato tá recebendo muito carinho. Muito carinho no gato, dá um tempo pro gato lá, que o gato, tava na rua, cara, tava dentro do bueiro, tava abandonado, não tinha o que comer, então, poxa, aí você pega um cenário totalmente oposto de carinho, de atenção, de amor, e não tá bom, e nada tá bom. Então esse é um exemplo que nos marcou, agora em Cascavel passamos pelo mesmo, mas é o que você falou, assim, cara, é uma questão de, se não... Acho que falta um pouco, às vezes, de gratidão, assim, nas coisas, sabe? Então,
de ver, né? Poxa, tá aqui, tá acontecendo isso, mas ao mesmo tempo estava abandonado e hoje tem um ambiente que é melhor que a minha casa, por exemplo. Então é muito engraçado isso, cara. E eu isso sei que tem acompanhamento de nutri, de veterinário Sim. o tempo todo. Então vocês têm todo o olhar de ter o maior cuidado e a maior cautela possível com aqueles gatinhos, né? Claro. Tem uma coisa muito legal que eu queria que você falasse, que é com relação às adoções dos gatos, né? Quantos gatos hoje já foram resgatados e adotados? Fala um pouquinho disso, né? e da onde veio a ideia também de disponibilizar os gatos para adoção, uma vez que vocês passaram a resgatá-los. Show. Zé, assim, o conceito de cat café, ele já abrange essa questão dos gatinhos ali estarem no mesmo ambiente, e aqui no Brasil, então, vem esse conceito da adoção atrelado ali. Uhum. Inicialmente, começamos com parceria com ONGs, né? E no meio desse caminho de aprendizado, né, a gente ampliou esse canal para a população. Então, hoje, qualquer pessoa de Ribeirão Preto e região que encontrar um gatinho abandonado, a gente, né, tem ali um canal para recebê-los. Obviamente que a gente tem algumas regras, né, então, com relação à carteira de vacina, castração, o exame que a gente chama de FIV e FeLV, né, ele tem que estar negativo para essas doenças, que é como se fosse a AIDS, a leucemia do felino, que é transmitido por saliva. Uhum. Então, tem uma série de cuidados, né, e no final das contas a gente recebe, sim, e tem sido bem bacana essa experiência. Nesse pouco mais de 2 anos, né, foram mais de 160 adoções, né, então um número bem relevante. E a gente não tem, assim, Zé, nenhum indicador, nenhuma meta voltado para número de adoções. Muito pelo contrário, cara, a gente é muito criterioso antes de liberar uma adoção, né? Porque, poxa, o gato já sofreu a vida inteira, tem um histórico, né, de sofrimento lá atrás, e aí se você não trabalhar com o conceito de adoção responsável e simplesmente liberar para fazer número, não faz sentido, né? Então, fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente é bem criterioso, então a gente recebe de ONGs ou da população, eles ficam no My Cat Café como um lar temporário e a gente, em outras palavras, faz a ponte com uma nova família que vai adotar esse gatinho. Eu acho que isso é um trabalho lindo, incrível, sério, parabéns, Obrigado. cara. Muito, muito bacana a iniciativa e penso ainda que é muito preferível você ser criterioso, por conta de adoção ser uma coisa séria. Exatamente. Né? Parar com aquela historinha de, eu vou adotar porque eu achei fofinho e tal, aí depois fica uma semana com o bichinho e abandona. Exatamente. Isso aí não pode acontecer, Exatamente. realmente. Tem que ser uma adoção responsável, então é muito mais interessante você ser criterioso, mas ter toda essa certeza de que a família vai dar o amparo necessário com o bichinho, Exatamente. vai cuidar da forma correta, do que ser submetido a novos traumas, né? Claro. E ainda, acho que quando a gente fala em pet, se assemelha muito a ser humano, né? Então, só muda que o bichinho ainda não consegue se expressar Sim. com a mesma assertividade. Para muitas coisas eles são Sim. tão assertivos quanto nós, mas eu vejo da seguinte maneira: o ser humano, quando ele quer ser ruim, quando ele quer ser mal e quando ele quer botar defeito nas coisas, ele consegue botar, seja para o mercado pet, seja para o mercado de cuidados humanos. E você pode reparar que normalmente as pessoas que falam que tem que ajudar os outros na rua, na hora que passa na frente do mendigo, ignora, fecha o vidro, manda a merda. Sim. E por aí vai, né? Então é muito Sim. um ciclo de hipocrisia que também precisa ser quebrado nesse Sim. ramo, né? Sim. E para o público entender que o propósito é maior. É o que você falou, certeza. você contou toda a história do My Cat, da onde vocês foram desenvolver o conceito, vocês identificaram isso desde 98, eu não sabia que era antigo Sim. desse jeito o conceito de Sim. Cat Café, não fazia Exatamente. ideia. E desde 98 tinha já essa questão de recepcionar os animais de rua? Cara, eu acredito que não. Tudo começou com uma cafeteria mesmo, onde lá em Taiwan, tantos anos atrás, eles tiveram essa ideia de trazer o pet para junto da cafeteria. Entendi. Só que aí tem uma diferença muito grande, Zé, com relação à vigilância sanitária dos países lá de fora com relação ao Brasil. Ah, sim. Né? Então, a diferença é que lá fora você tá na cafeteria sentado, comendo e bebendo, e o gato tá aqui no seu colo, subindo na mesa e por aí vai. E no Brasil, por questão da vigilância sanitária, isso não pode, não é permitido. Né? Inclusive as lojas do My Cat Café e dos Cat Cafés no Brasil, elas precisam realizar esse ajuste para poder operar. Ah, entendi. Né? O pet friendly hoje tem sido cada vez mais aceito, mas ainda assim a gente leva em consideração as regras de vigilância sanitária, né? Precisa ser levado em consideração, porque uma vez que a gente está submetido a regulatório, o que a gente vai fazer? Exatamente. Você vai brigar com o regulatório, Exatamente. você vai tomar pau, velho. Exatamente. É pior, né? Então acaba não compensando muito.
Com relação a quem quer abrir uma franquia do MyCat hoje, qual que é a dica que você passa para essa pessoa? E também se a pessoa quiser construir uma franquia própria de algo fora do mercado pet, mas quiser apostar no mercado de franquias, o que você passaria de dicas assim fundamentais que a pessoa não pode deixar de observar, porque senão não vai conseguir franquear? Cara, a gente recebe contato todos os dias, né, de pessoas interessadas. E eu sou bombardeado de perguntas e é assim mesmo, né? Tá tudo certo. Pô, é rentável, não é rentável? Como é que o gato chega? Como é que o gato sai? Como é que mistura com o alimento? Qual café que é? Qual que é o valor do investimento? Tem ponto comercial, arquiteto e etc. Mas existe um ponto muito importante, que da mesma forma que o investidor está avaliando para comprar aquela marca, mas a pessoa que está ali na frente respondendo as perguntas, ao mesmo tempo, também está avaliando o perfil daquele investidor. Sim. Então, essa é uma coisa que, poxa, parece muito trivial, mas é importante lembrar disso, de que a marca, obviamente, depende do objetivo de cada um, mas, por exemplo, não é o do MyCat Café de fazer volume, ou seja, focar apenas na parte comercial, porque tem muita marca que vende uma pancada de franquia e divulga isso, mas não divulga quantas fecham também. Sim. Divulga só uma parte. Tem razão. Não é? Então, a estratégia do MyCat Café, nós temos um plano a longo prazo, de 5 anos, de ter mais de 112 lojas no Brasil. É um projeto a longo prazo, mas nesse curto prazo, a gente quer abrir as 3 primeiras, pisar no freio. Validar ali, deixar bem confortável, né, e tudo mais para rodar, para começar a escalar. Então a dica é sempre essa, assim, principalmente para quem está no papel de franqueadora, para vender franquias. Tipo, cara, assim, tenta pensar muito bem, né, nesse planejamento para você não começar a fazer volume e depois ser um efeito reverso de começar a fechar essas lojas. Sobretudo de avaliar o perfil daquele franqueado. Né? Pô, será que é uma pessoa que realmente tem espírito empreendedor ou será que é uma pessoa que ela quer comprar a franquia e quer que entregue a loja pronta e ela só chega lá para... Então, assim, é perfil. Cada franquia tem um perfil, cada investidor tem um perfil. O do MyCat Café, inclusive é um dos nossos valores da empresa, é o senso de dono. Uhum. É a pessoa que, tá junto ali, topa, sabe que na vida real não vai ser tudo perfeito, que as coisas vão dar errado ali, vai ter que resolver, né? Então a gente avalia muito isso ali numa entrevista, que talvez não seja muito efetivo, né? Mas você tem que dar uma pincelada, você tem que conseguir algumas informações sobre entender qual que é o perfil daquele investidor interessado. Uhum. Né? O 1 a 1 é sempre valioso, né? Toda vez que você precisa buscar um franqueado, mas um parceiro também, comercial, um sócio, você tem que ter esse papo 1 a 1 e tem que ser da forma mais franca possível, a ponto de você conseguir pescar pontos-chave que você vai identificar. Ó, tem fatores comuns? Não tem? Ou então ainda está dentro dos valores que eu busco, né? Então, por exemplo, a mentalidade de dono, valor extremamente importante. Nós temos isso também para o escritório, legal. A gente aplica esse valor e é uma coisa que é legal, porque se a pessoa tem a mentalidade de dono, ela vai tender a puxar sempre aquilo pro coração e falar, cara, vamos fazer desse jeito? Exatamente. Ou vai trazer, às vezes, até uma visão diferente da sua, que vai complementar e somar. Total. Porque a mentalidade de dono é muito bacana, cara. Só que, às vezes, o pessoal estampa sem acreditar de verdade nisso. E aí, o valor cai por terra, né? Então, não pode ser assim também. Com certeza. Ô, Gu, passa uma mensagem aí, nós já vamos encaminhando para os nossos finalmente, então eu quero que você passe uma mensagem aí para a galera, para agradecer e para também falar sobre, passar uma mensagem para o pessoal ir até o MyCat, ir até as unidades do MyCat, conhecer a franqueadora, conhecer a escola. Show. Esse momento é seu. Beleza, Zé. Pô, primeiro agradecer de novo aí, né, pelo convite, muito feliz de verdade, cara, grato mesmo aí pelo primeiro momento aqui, né, da Zé Registra. MyCat Café, hoje nós temos algumas empresas, então a nossa sede, a cafeteria, que é o nosso laboratório ali, a gente brinca, né, é o local de errar e de inovar, fica aqui em Ribeirão Preto, na rua Galileu Galilei, 1725, né, 2 ruas ali para cima do Ribeirão Shopping, ali da Presidente Vargas. Para quem se interessar por franquias, basta acessar o nosso site, mycatcafé.com.br, e clicar em Seja um Franqueado. Aí faz um cadastro lá e aí a gente vai fazer uma reunião para eu conhecer, para a pessoa conhecer também um pouquinho. Então eu que faço essa ponte. Sobre o curso, né? Então são os códigos para criar o meu próprio Cat Café. Também está disponível aí na Hotmart, quem quiser procurar.
na empresa MyCat Café Educa, também está no nosso site, mycatcafé.com.br. Por fim, a gente tem também a parte de consultoria e de mentoria, que são outras duas frentes aí aqui no mercado de cat cafés, tá? Cara, mensagem para final aí, né, para concluir esse episódio, queria falar para todo mundo, assim, Zé, sonhe mesmo, sonha mesmo, cara, não deixa passar não, né? A gente já tá aí acabando o mês de julho de 2024, as coisas, o tempo passa, o tempo não para, então eu queria deixar esse recado para a turma mesmo, cara, sonhe, tire do papel, faça um plano de negócio. Se você não sabe fazer, peça ajuda, que nem você falou, pro network, pro amigo, para alguém que possa te ajudar, veja se aquilo é viável, se não é, né? Se for, vai para cima, se não for, tenta entender o que precisa ser feito para essa conta fechar, né? Porque tem sim que ter o retorno financeiro também. Mas assim, cara, é isso, sonha mesmo, deixa a família falar que você é maluco, deixa a família falar, eu te avisei, não era pra fazer. Isso vai ter. Seja, como nós falamos, por proteção a nós, né? Mas tem muita gente que não quer ver o nosso bem, né? Então, quando eu senti isso, cara, uma coisa eu aprendi também. Quando a gente às vezes se sente muito perseguido, ou a gente se sente com uma energia um pouco ruim, eu entendi que é uma mensagem de Deus, dizendo pra gente acelerar mais ainda. Cara, apavora, vai pra cima, agora que você tem que fazer a parada. Não deixa, não desanima, né? Então eu queria deixar essa mensagem para todo mundo aí, né, para realmente acreditar nos sonhos e fazer acontecer, porque vale a pena, não deixa o tempo passar. Excelente mensagem, cara. É o tal negócio. Todas as vezes que a gente se depara com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente, né, tanto com relação a propósito, com relação a valores, com relação a buscar algo bom e a perseguir os sonhos genuinamente, é sempre muito valioso. Então, tenho certeza que o pessoal vai levar isso aí pro coração e vai seguir. Animal. E eu quero passar uma mensagem para você antes da gente se despedir também da galera. Depois a gente faz a mensagem de despedida. Legal. Mas a mensagem é a seguinte, irmão, obrigado pelo seu sim de estar aqui hoje. É muito importante para mim te receber. É uma honra, você é a nossa primeira convidada, acho que não poderia ser diferente. Você é um cara que eu admiro muito, genuinamente admiro. A gente não se vê com tanta recorrência, mas todas as vezes que a gente tem os encontros são sempre muito valiosos. Sempre. E a gente sempre troca ideia sobre tudo, né? Sim. É muito engraçado. A conversa começa num ponto, vai em outro, transita e de repente a gente passou horas ali conversando, né? E sempre extrapola o tempo que a gente estipula, as nossas namoradas ficam bravas, a gente toma bronca. Sim. Inclusive a gente tá devendo um rolê com elas. É verdade, né? Se conhecer todo mundo. Estamos pra marcar faz um tempinho já. Mas eu desejo toda a sorte do mundo pra você, cara, que você tenha muito progresso, muito sucesso. Eu sei que você vai batalhar o suficiente pra isso. E sabe que você tem sempre um ombro amigo aqui, tá bom? Valeu, Zé. Obrigado pelo seu sim mais uma vez. Tamo junto. É uma honra te receber como primeiro convidado. Prazer é todo meu. E para despedir da galera também, agradecer a você que tá acompanhando o nosso primeiro episódio do Zé Registro, dessa série incrível. Esse episódio é uma parceria com a W Sports, então um grande abraço pro Wilson Rocha, um grande abraço pro Samuel, para todo mundo da equipe. Valeu demais pela estrutura, inclusive venham conhecer esse estúdio que é maravilhoso, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Também chamar aqui para vocês seguirem as redes sociais do MyCat Café, seguirem o Gustavo também no Instagram, não deixem de buscar os conteúdos dele, para vocês conhecerem o Galileu, inclusive, que agora vocês já sabem quem é o cara, né? E sigam também a Zé Registra, nós estamos no Instagram, no YouTube. Não se esqueça de assinar o sininho para as notificações, para você ficar a par de todos os vídeos que vão sair por aqui, tá bom? Depois nós vamos soltar os cortes também aos poucos, beleza? Mas galera, muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo episódio. Valeu!